Estamos aqui reunidos para falar sobre a música instrumental de Natal do século XXI. Aqui comigo está Jubileu Filho, Carlos Enz, Sérgio Farias e Eduardo Taufik, o nosso Dudu Taufik, para conversar um pouquinho sobre a trajetória deles nesse contexto, né? Inserido nesse contexto de música instrumental, é de um valor estético imensurável. E aqui em Natal a gente tem uma história muito bacana, principalmente nesses últimos 20 anos, né, 25 anos, que essa turma despontou aí para o cenário brasileiro e internacional com sua arte, né, sua música, levando os ritmos brasileiros para a música instrumental de uma forma singular. E aqui em Natal, especialmente, que a gente tem uma influência muito grande, advinda da Segunda Guerra, com a ocupação dos americanos, o jazz, o blues, sempre foi muito forte aqui pra gente, né? Vou começar aqui com o mais antigo, Carlos Enz, né? O nosso representante máximo do choro. Queria que você falasse um pouco sobre sua carreira, como começou, as suas influências e também o trabalho que você está desenvolvendo na atualidade. A minha história ela começa nos bairros de Santos Reis e Roca, que são dois bairros assim próximos, mas com características diferentes. O bairro de Santos Reis sempre foi religioso e sempre tinha aquelas serenatas, né? E as Rocas é o batuque forte dos ritmos, né, do samba e tal. Aí depois disso foi quando eu fui para a escola de música, né? A minha história assim, musical foi nesses bairros, mas quando eu cheguei na escola de música era um mundo totalmente diferente, onde eu ainda peguei muitos músicos em formação, professores de uma época dos anos 80, né? Ainda peguei, sabe, Dudu, eu peguei Cadma, estudava flauta lá, né? E Mingo Araújo também, que ele estudava flauta lá, né? Então, assim, a minha formação, eu via que depois, quando mamãe trabalhava na casa de família de Fernando Luna, da família do Macedo e seu Cocino e tal, foi quando eu conheci Fernando Luna, né? Naquela época a gente conhecia ele como Fernandinho, né? E daí eu fui conviver assim, com aquele grupo que era do pessoal do Impacto 5. Que na escola de música já tinha o Prentes, que já tinha sido do Impacto 5. Aí a minha música instrumental, ela passa ali como estudante da escola de música, que era por trás ali do Palácio Esporte, né? E aí eu encontrei todos os músicos. Pedro Mendes estudava lá, o Cleudo Freire. E aí essa coisa, eu fui me destacando. Eu entrei no primeiro instrumento que eu fui estudar, foi o oboé, com o pai de Sandro Ossler, né? Era eu, Vigda estudava oboé. E tinha outro menino, Janilson, irmão de Jadson, lá do Sebo, né? E aí eu comecei ganhei uma bolsa de estudo, já entrei para tocar no Grupo Brejeiro, que era ligado à universidade, né? Que tinha essa formação com o Valnei, do violino, e Prentes era um dos articuladores, e junto com o Eugênio Lima. Então ali eu comecei a ter essa noção da música erudita lá na escola, junto com a música popular, que era o choro, com o Grupo Brejeiro, que tinha o
Uma das músicas que eu comecei a tocar foi de um cara que é um grande compositor aqui do Rio Grande do Norte, que era João Gilvanco, que era também do grupo, ele era médico, professor da universidade, e eu comecei a tocar as músicas dele, que daí formou-se um grupo, Som Cristal, para acompanhar Lucinha Lira nos astrais. Então, eu, menino, tendo que aprender a tocar as músicas do choro tradicional, né? E música do João Gilvanco, que não era fácil. Eu me tremia mesmo, porque era música difícil para tocar, né? Até hoje, quando eu gravo música do João Gilvanco. Então, a minha história é essa, assim, já como flautista. Eu lembro que, quando eu conheci o Pedro Mendes, que foi um cara assim que me deu a oportunidade de gravar no primeiro disco, né? O Esquina do Continente. Eu lembro quando eu ia tocar com ele, eu já encontrava Valdemar Ernesto lá nas boates, tocando lá, ali na Ladeira do Sol, né? Do Remi, outro. E aí eu lembro que eu só tinha 11 músicas no meu repertório. Eu tenho esse papel ainda. Era Sampa, Ai Que Saudade Me Dá, aquele choro, assim, aqueles choros canções, né? E depois eu fui aprimorando, né? Não me sinto assim aquele cara técnico, mas eu sempre fui muito em cima dos repertórios, né? Por causa dessa necessidade mesmo, né? Do choro de para atuação, flauta. né? No mercado. Pois essa Me foi a fale um história. pouco sobre seu trabalho autoral, né? Quantos discos já? Então. Rapaz, eu tenho 8 CDs, né? Porque aí, de repente, isso me despertou, com essas vivências aí, a descobrir que eu também fui aluno de Sandro, né? E a família Ossili foi muito importante aqui na formação de muitos instrumentistas, e a família Ossili, que eu vivia dentro da casa deles, né? Que era Paulo Johnson, grande músico, né? Saxofonista, que tocou no Impacto 5 numa época, lá no América Futebol Clube, no clube, né? Que eu ia muito, com o Fernando Luna. E aí eu despertei, assim, as primeiras composições, já tinha a flauta, o Sandro me mostrou isso, né? Quando ele veio do quinteto, a influência do rock progressivo da época, né? Então eu conheci assim, um LP que marcou a gente, que era a banda Fox, né? Eu me lembro até das músicas, Love Remember, né? Isso tudo já mexia com a gente, e fora a bossa nova, isso me influenciou, mas eu só vim aprimorar o meu lado de compositor quando eu fui morar em São Paulo. Aí lá em São Paulo eu já comecei a ver outros ares. Eu já tocava em bandas lá, né? Uma banda com músicos de lá. Tinha uma banda chamada Banda Mata Atlântica, que tocava com um tecladista que tocou com Tom Zé, que era o Rony Carvalho. E o baixista, que era Gilberto Assis, que também tocou com Tom Zé. Então, e aquilo, todo esse universo assim, de ouvir, já aqui em Natal, muito bossa nova, que eu tocava com o Jorge Macedo, né, uma história bonita aqui na cidade, que ele foi que me apresentou aquele jeito de tocar do Toninho Horta, né? Esses acordes. As aranhas. As aranhas, né? Então, e aquilo abriu minha cabeça de conhecer esse repertório como Beijo Partido, e aí foi assim, mas quando eu gravei meu disco, eu me inspirei, o primeiro disco Potiguara, num disco que foi lançado pelo Projeto Memória lá da universidade, que foi aquele Jurupanã, que o Sandro fez com o pianista Marcos Caneca. E então, daí eu acho que tinha esse lado nosso muito nordestino, né, da música, que tem essa raiz no frevo, no baião, e depois abrindo para essa música do rock progressivo que o Sandro fez parte daquela banda imaginária, né? Com Carlinhos Moreno, com Vigder, com Marcos Aurélio do sax, né? Marquinhos e Saliel, tal, toda aquela turma ali. Então aquela música já abria caminhos com os festivais aqui também de música e poesia da universidade, e aquilo abriu até para mim chegar em São Paulo não tão verde, né? Aquilo, eu só podia me situar na cidade, mas eu me encaixei muito bem. Daí foi quando eu comecei a, primeiramente, gravar o primeiro disco,
que era em cima o choro, que era o choro machista, mas com essa linguagem que eu lembro que meu primeiro disco, ele tinha uma pegada que ele chamava de New Age, né? Que era uma influência muito do rock progressivo, né? Que eu tinha na minha mente. E aí foi um estouro, porque com esse disco eu fui para o Viola Minha Viola, fui para o programa Metrópolis, fui para uma entrevista com o Jô Soares ainda no SBT, e veio também o projeto Pixinguinha, que aí eu tive que optar. Eu conversei com o pessoal da direção lá do programa do Jô, que eu disse, olha, eu posso fazer essa entrevista quando eu voltar do projeto Pixinguinha, né, com o Nelson Sargento, e daí esse trabalho até hoje eu acho assim que eu tenho uma cabeça muito aberta assim pelas vivências que eu tive, né? Sim, porque quando eu tocava assim, quando eu voltei de Natal, eu fui tocar com o Franci Luz, então é outra história, porque são linguagens muito diferentes, né? Você tocar com o Jorge Macedo, que tinha uma linguagem assim meio guitarra de Toninho Horta, né? E de repente você ir tocar quando eu voltei com Antônio Sete Cordas, são mundos diferentes, mas de um musicalidade ímpar, né? Antônio Sete Cordas, Franci Luz, saudosos músicos, né, que passaram aqui pela história da música instrumental potiguar. A gente nota que nos últimos trabalhos que a gente tem visto está muito ligado à cultura popular, né? O que você tem a dizer sobre isso? Porque a música nos chama, né? A gente, às vezes, não. Eu penso que eu fui chamado para ser músico, né? Porque meu pai era cobrador de ônibus e eu me esperava nele, eu queria ser cobrador de ônibus, né? Mas a música nos chama, né? Ela desperta na gente. Foi outra coisa assim que eu sempre gostei de música folclórica e eu vivia gravando aquele programa final dos anos 70, que era o Projeto Minerva, né? Do MEC, que passava nas rádios, né? Até voltou agora. E eu ficava gravando aquelas coisas e depois quando eu voltei para Natal, fui trabalhar no Conexão Felipe Camarão, que aí era os mestres assim juntos, né? Que era Mestre Manuel Marinheiro, Chico Daniel e seu Cício da Rabeca. Então isso tudo, a gente ficava... Eu era o diretor musical, então ficava absorvendo aquela riqueza de uma música tão original, né? Tão didática, né? Para ensinar meninos. Então essas melodias desses mestres de tradição oral foi muito bom para mim. Que é um universo grandioso, né? De melodias simples. E daí por isso que eu tive uma grande influência de estar com eles, ou que depois desmembrou o seu Cornélio Campinas, de ouvir o Araruna, de gravar, fazer homenagem. E depois se estendeu até Recife, né, com o Lídio Itamaracá e os mestres de lá, com Dona Selma, todo aquele pessoal, mestre Salustiano. Então, a minha música, eu estava até falando para a Dudu, que essa riqueza nordestina de tradição oral, ela nos dá uma capacidade dessas escalas com essas misturas de mixolídios, que quando a gente chega em qualquer lugar, essa nossa formação nordestina nos ajuda a, pelo menos, não ficar tão perdido, porque essas escalas elas são tão universais, né? Que está no blues e tudo. Então, eu tenho isso muito forte, né? E me faz assim um músico... Como eu digo, eu não sou um músico técnico, mas eu consigo estar bem, assim, pelo menos ouvindo, né? E essas músicas de tradição, elas são muito em cima aquela formação muito diatônica, né? Assim, que é uma base para mim cantar essas melodias e improvisar. Já entra muito essa coisa da bossa nova, que aqui em Natal foi um berço sempre muito forte também, né? Então a minha música, ela está sempre em transformação, né? Porque a gente sempre é chamado para as coisas. Então eu
eu me acho até doidinho, né? Porque É doidinho às vezes nada. às vezes eu não estudo muito, eu fico ouvindo muito, né? E a gente é de uma geração que a gente tinha muitos mestres junto da gente, né? Imagina que a gente tocava com o Antônio Sete Cordas e de repente encontrava com Miltança, né? Com Pereirinha. Então os caras eram assim, autodidatas, que deixava a gente aguçado assim, o juízo, sabe? Então eu não entendo muito bem de acordes, muito não, mesmo que tenha estudado, mas é em cima daquela coisa muito funcional. Mas quando você vai tocar, aí a antena fica bem ligada, né? Pode crer. Então são 8 discos que você tem na sua carreira. Né? Já estou preparando agora, numa nova forma, nesse novo momento, assim, que eu tenho muitos CDs que depois que virou single, essas coisas de plataforma, eu me lasquei todinho. Porque eu tenho uma caixa lá de CD que eu disse, o que é que eu vou fazer? Eu tenho vontade de jogar um por dia, assim. Porque a gente compõe, né? A gente não para de compor, porque eu acho que grande coisa assim, a gente está em movimento. Já tenho coisas aí boas já para... Ao longo dos anos, já a música vem chegando para a gente de formas diferentes, né? Começou com aquela bolacha do vinil e depois se transformou na mídia digital e hoje é streaming, né? Hoje, com o celular, você tem um mundo ali na frente. Beleza, Carlinhos? Continuando aqui o nosso papo sobre a sua carreira, Serginho, como você enveredou nos caminhos da música, né? E falar sobre o seu trabalho fonográfico, né? Você que é um exímio instrumentista e também um compositor. Não sei se é exímio, muito bacana. Eu tenho um trabalho assim, eu amo o seu repertório autoral. Obrigado. E, enfim. Fala aí sobre você. Bom, essa questão da música, como ele falou, né, é uma coisa que a gente não sabe explicar. Realmente ela nos domina, né? Nos domina. Eu vejo porque na minha família todo mundo toca um pouquinho de instrumento, violão e tudo. Mas é uma decisão, né? É uma decisão, é uma atração tão grande que você diz, não, agora eu vou me entregar a ela e tal. Quando eu era pequenininho, eu tocava um pouco de violão, porque lá na minha casa todo mundo tocava. Minhas irmãs aprenderam, meu irmão toca muito bem, Mário Henrique, bossa nova, é um compositor e tudo. Mas ninguém tomou a decisão pela música. E essa decisão foi sendo tomada devagarzinho, porque eu comecei tocando violão, depois meu pai me deu um bandolim de presente, com 9 anos de idade ele ligou para mim. Estava na loja de Gomercinho Saraiva. Aí ele falou, meu filho, você quer o quê de aniversário? Um bandolim ou um clarinete? Ele gostava de chorinho, né? Então ele queria que eu tocasse chorinho, não queria que eu tocasse um instrumento, ele queria que eu tocasse choro. Então eu comecei tocando chorinho, né? Mas eu tocava só. E aprendi também, como você, autodidata, né? Ele trazia os discos, eu aprendi com o Jacó do Bandolim e Nilce Carvalho, né? Ele trazia os discos da loja, porque não tinha professor de bandolim aqui. E aí eu ficava tirando de ouvido as músicas, né? Mesmo sem saber nada, ficava aprendendo a afinar com aquela cornetinha, né? Depois fiquei aprendendo a tirar de ouvido. E foi aí essa questão da habilidade com o instrumento. Depois eu passei a tocar violão, melhor um pouco, né? Daí entrou a fase da adolescência, aí veio a guitarra. Comecei a tocar rock and roll com as bandas de heavy metal também, né? Toquei no Sodoma, né? Toquei na Alfândega. Depois, um pouquinho depois, aí eu conheci o Manoca, né? O Manoca passou na vida por quase todo mundo aqui, né? E aí comecei a estudar um pouco de harmonia, voltando a essa coisa do choro, da bossa nova que eu tinha na infância. E eu comecei a tocar com alguns artistas aqui de Natal, né? Minha história é comprida, eu vou tentar ser curto aqui.
Aí comecei a tocar com alguns artistas e me veio rapidamente, assim, não digo uma insatisfação não, mas um desejo a mais de aprender a música, né? Porque é uma coisa, como eu já sabia a música de ouvido, né? Eu tocava de ouvido. Então, esse desejo de estudar um pouquinho foi para isso. Então, eu estudei harmonia com Manoca. E aí, Vijoca, gravei um disco de Sueldo tocando baixo. Olha lá, já tô no baixo. E eu vi as partituras pela primeira vez, assim, na execução, né? Já tinha visto partitura, porque a gente não tinha acesso, né? Sobretudo na música popular, já não tinha acesso a isso. Aí, quando eu vi o Joca escrevendo para cordas, flauta, trompetes, coro, tudo aquilo que ele estava planejando, né, para música, o que eu fazia na cabeça, ele fazia no papel. Aí eu fiz, rapaz, eu quero ser isso daqui. Aí quis ser arranjador, né? E com 20 anos, 21. Com 21 eu já estava no Rio, mas viajei com 20. Com 20 anos fui morar no Rio para estudar com um húngaro lá, chamado Jan Guest. E aí passei 1 ano e meio, mais ou menos, lá, porque essa coisa, eu me arrependo, eu acho que eu sou um pouco assim, talvez muito ansioso, para estudar uma coisa e aplicar. Então, quando eu estudei, que eu vi que eu dominei alguns aspectos do arranjo, eu tive vontade de compor, aí já voltei para Natal para fazer meu disco. Me achando assim, vou fazer isso aqui. Mas eu acho que eu segui minha intuição. Outras pessoas, talvez, tivessem terminado o curso para ir começar a fazer alguma coisa. Mas eu, quando eu recebi aqueles conhecimentos, tive vontade de aplicar. E aí voltei para Natal e fiz 95, meu primeiro disco. 94, meu primeiro disco, a gente gravou em 95. E foi aí que eu gravei o Palmira, né? O Palmira, o Dudu tocou aqui o piano comigo, né? Levei o Dudu. Foi um projeto cultural, foi uma loucura, porque era novo. E eu acho que foi o segundo projeto cultural. É pelo Profinc, pelo né? Profinc, eu acho que o primeiro foi a Edmar que fez. E eu acho que foi o segundo ou terceiro projeto daquele... E no formato CD, né? Eu acho que talvez tenha sido no formato CD assim, lançado, talvez tenha sido um dos primeiros a ser lançado aqui no estado. E aí eu consegui uma gravadora, aquilo me estimulou também, né? Uma gravadora, a Vison, se interessou no projeto e eu já fui no projeto cultural, já fui gravar no Rio. Eu levei os músicos daqui de Natal, a banda, e aí o Rio Dora participou, eu já escrevi arranjo, né? Então tive a Companhia de Cordas do Rio de Janeiro, deixa eu ver, um saxofonista americano chamado Peter O'Neill, Sérgio Galvão, que é irmão do Lula Galvão, gravou o saxofone. Eu conheci ele na época do Ian. E aí as coisas se abriram um pouco, porque eu já era um músico que morava no Rio com um CD instrumentado por uma gravadora. E aí eu comecei a tocar com alguns artistas e tal. E depois aí o que acontece? Vem a parte prática, né? Tem um amigo meu, tem que dizer, tem a música, tem os sonhos, mas tem a parte prática da sobrevivência. Eu não podia, na época, viver da minha música instrumental. Então eu comecei a acompanhar artistas de novo, voltei a acompanhar artistas de novo no Rio. Foi que eu comecei a tocar com artistas assim, que lá no Rio eles estão assim, chamam, engraçado, primeiro escalão, segundo escalão, em termos de... Porque as gravadoras tinham isso, né? Tinha Djavan, não sei o que lá, que é aqueles artistas que vão para a televisão. E tem os artistas que estavam começando, que com muito valor artístico, e que tinham assim uma necessidade de músicos e tal. Aí eu comecei a tocar com Carol Saboia, Simone Guimarães. Tinha um trabalho também, eu tinha um duo com o Milton do MPB4, que a gente também compôs muita coisa junto. E aí eu comecei a compor música com letra. Foi na época que eu comecei a trabalhando com artista, eu tive vontade de escrever letra. E aí compus muita música, inclusive uma delas com Hermínio Belo de Carvalho. E depois disso voltei a morar no Natal de novo para fazer a universidade. Sempre teve essa coisa, eu sempre nunca fiquei muito quieto, né? Eu nunca estou fazendo alguma coisa, estou fazendo daqui a pouco, vou fazer outra coisa. Aí fui fazer a universidade, depois terminei a universidade e depois veio a vontade de me especializar em algo ligado à música erudita, porque eu gostava muito de música erudita, mas eu não conhecia. E achava também que o ambiente da universidade, a formação acadêmica de passar 4 anos no instrumento, não sei quantas disciplinas, não era o que eu queria. E aí fui fazer música de filme na França, porque era uma coisa ligada à música erudita, mas era muito técnico para mim, e também estudei análise musical, que eu considerei para mim, uma das coisas que eu mais gostei de ter feito foi isso. Então passei 3 anos, toda sexta-feira, 3 horas, um professor
expondo uma música, seja em partitura ou em audição, e a gente tendo que dizer qual era o estilo, o que é que a gente podia dizer sobre aquela peça e tal. E aí depois fiz mais 2 discos, né? Um disco de música cantada, né? E em 2012, na França, morando na França ainda, fiz o Unir, né? E depois voltei para Natal, tá vendo que a história é longa? Voltei para Natal e montei um estúdio e também pensei muito na família. Mais uma coisa também que eu... Não só a música, já era outra aventura. Eu parei um pouco de ser o Sérgio artista e foquei na família, então, foquei no estúdio. O trabalho fonográfico é de 2012? 2012, é. E aí eu tô louco para gravar outro. Aí esse ano eu quero gravar 2. Quero gravar 2 discos, já estou compondo muito, voltei a compor. E é isso, eu acho que, na verdade, a minha vida sempre foi assim, movida a impulso, né? Eu acho que eu não sou muito metódico, né? Então tem aquele impulso, aí eu coloco o coração lá na frente e vai embora. Massa. Você falou em Manoca, né? Manoca foi uma figura muito importante que a gente teve aqui, que foi estudar a harmonia funcional no Rio de Janeiro e voltou para Natal e formou uma geração inteira, ou mais de uma geração inteira de música, assim, do calibre de vocês aí. Você, Jubileu, Dudu. Eu, quando eu encontrava com o Manoca, eu disse, eu quero fazer seu curso. Não, você não precisa, não. Ele tem essa mania feia. O Manoca a gente estudava com ele, que você não precisa. Aí, lógico que eu preciso. Mas ele era muito humilde, né? Ele queria dizer que a gente não precisava dele, que a gente tinha uma autonomia. Ter forçado mais. Mas não, a gente, graças a Deus, a gente não ouviu ele e continuou estudando com ele, porque ele Dudu tinha muita informação. Uma convivência muito grande com o Manoquinha, né? Eu queria que você começasse, falasse sobre o seu trabalho que você vem desenvolvendo, né, ao longo dos anos, mas especialmente dessa relação que você tinha com o Manoca também, sabe? Sim. A minha trajetória começa, né, de 7 pros 8, dos 7 aos 8 anos, mais ou menos, não sei exatamente quando, mas eu sempre tive minha vida espelhada no meu irmão, Roberto Taufik, que já era um músico da cena dos anos 80, né? Carlinhos contemporâneo. Que era o do canto calismo, né? Calismo, e ele sempre contribuiu muito com vários artistas na época e um nome muito forte da música instrumental, como tantos outros, como o Joca, que o Serginho mencionou, né? O próprio Marcos Aurélio. Enfim, eu sempre me espelhei muito, né? Porque na minha casa era um espaço em que todos os músicos da época se reuniam, porque tinha um espaço de ensaio. Então, minha casa era sempre cheia de bons músicos que iam lá ensaiar. E eu sempre via aquele movimento e ouvia muito vários tipos de música. Por isso que eu tenho uma formação muito eclética, assim, né? Sempre gostei, nunca tive uma predileção assim, por tal gênero. Para mim, música feita com paixão e com rigor e com amor e com muito afeto, né? E cuidado, para mim é uma música que me agrada, né? Independente de qualquer gênero, de qualquer estilo. Então, meu irmão, ele que tem 10 anos de diferença, né? Eu tinha mais ou menos uns 10 anos e ele vendo
minha curiosidade, né? Às vezes eu pegava um tecladinho de brinquedo que tinha em casa, que tinha calculadora, essas coisas, mas já com o ouvido muito curioso, assim, eu tinha muito interesse de pegar músicas de ouvido e tudo. Então ele foi uma pessoa assim, fundamental na minha vida, porque na família não tem um histórico de instrumentista, a não ser Roberto, né? Na minha família foi o primeiro músico, assim, de fato, decidido a ser músico. E que muito cedo, né, ele aos 20 anos e eu com 10 anos de idade, né, ele decidiu ir morar fora, na Itália, juntamente com outros grandes músicos da cena, né, Potiguar. E ele me deixou uma incumbência de conseguir um professor, né, de piano. Ele falou com meus pais e me matricularam no Instituto de Música, né? E eu tive como professor o grande maestro Valdemar de Almeida, né, que Carlinhos mencionou, que é um gaúcho, né, que residia aqui em Natal e realmente era um grande maestro e no piano era a melhor opção na época que eu tinha para estudar. Então eles se movimentaram todos para que eu estudasse. Então dos 10 aos 12 anos, né, eu estudei com o Valdemar e foi um grande mestre, assim, foi a minha única experiência acadêmica, que não é acadêmica, mas de ter um professor, né, porque eu me considero autodidata, né, eu sempre fui muito persistente na disciplina musical, de estudar, fui, assim, o instrumento realmente, o meu primeiro instrumento deveria ser uma bateria, que eu adoro, sou apaixonado por bateria, sempre fui um curioso, assim, mas eu não sei por que o piano e o teclado, né, caíram nas minhas mãos. E aí eu resolvi estudar a fundo, né, me apaixonei por orquestração também, era curioso, queria escrever sem saber, mas depois eu fui aprendendo. E Roberto, como teve essa partida dele para a Itália, então a gente meio que, eu cresci em paralelo, né, eu com 10 anos, ele com 20, ele há 35 anos já está na Itália, né? Então, assim, ele acompanhava de muito longe. Eu digo de muito longe porque naquela época não tinha internet. Um telefonema era caro. Um absurdo, né? As cartas passavam 2 meses para chegar aqui. Então, a gente não tinha notícia um do outro, assim, com facilidade. Então, ele acompanhava de longe meu crescimento na música, né? Então, assim, cada vez que ele vinha, eu estava tocando um pouquinho melhor, né? E aí foi dessa forma, eu me espelhando nele, ele trazendo discos maravilhosos, né? Nos quais eu me inspirei muito, que eram discos raríssimos aqui de música instrumental, né? Com músicos americanos, disco de jazz. E eu realmente metia a cara e tirava as músicas de ouvido, solos. Então, assim, foi a minha primeira grande paixão, assim, por música instrumental, né? De ver aquele contexto, aquela estética diferente de músicas cantadas, né? Que não tinha letra, que tinha um sentido diferente. E Roberto sempre, mesmo de longe, foi um cara que se preocupou e que se alegrou muito com o meu crescimento. Em contrapartida, Manoca, que era um grande amigo do Roberto, né? Eles foram unha e carne, assim, né? E Manoca passou a ser o meu pai musical, né? Por quem eu confiava e ele me viu muito cedo. Inclusive foi no Instituto de Música, num recital de piano. Foi meu último recital de piano, sendo aluno de Valdemar, né, que Manoca me viu tocando. Manoca, então, era professor do Instituto nessa época. Ele me viu tocando e no outro dia ele me chamou para gravar. Assim, eu, ingenuamente, né, uma criança de 12 anos, assim, fui, né, sem saber as consequências, nem sabia o que ia encontrar pela frente, só queria ir, né, porque eu ia me divertir lá e tal. E foi a primeira grande experiência profissional. Eu acho que, de fato, assim, já entrar no estúdio com Manoca, e também foi a primeira pessoa que me pegou pelo braço e me levou para o palco, foi Manoca também, né? Então, a primeira vez que eu fui tocar no Teatro Alberto Maranhão, me lembro bem, toquei 2 músicas,
E a banda era Joca, Marquinho do sax, era Ferrinho na bateria. Então, assim, eram grandes mestres, assim. E eu, ingenuamente, lá, não sabia o tamanho da responsabilidade, né? Massa, Dudu. A gente vai continuar o papo agora com Jubileu. Jubileu Filho é meu irmão de sangue, né? A gente tem uma história longeva na música juntos, né? Casa e botão, como diz o Matuto. Jubileu, eu queria que você falasse do seu trabalho instrumental, né? E também da influência que Manoca teve na sua carreira, na trajetória. Assim, eu ouvindo aqui meus amigos falarem, né? Primeiramente, um abraço a todos que estão curtindo esse bate-papo aqui maravilhoso. Eu estava ouvindo aqui as histórias e, assim, a história de todos eles parece que faz parte da minha também, porque Carlinhos Zenz, contando do início dele ali nos anos 80, eu morava em Currais Novos, né? E comecei a tocar na banda de música mais Santa Rosa e logo em seguida comecei a tocar em banda de baile, né, fazendo quermesse. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar com Franciluzio, que Carlinhos Zenz. Então, lá em Currais Novos eu já tinha muito acesso à música instrumental. Não do jazz, propriamente dito, mas da música instrumental, porque nossa mãe tinha discos de Felinto Lúcio Dantas, tinha uma coleção de música erudita, dos principais compositores de música erudita, e ela promovia assim, audições com a gente durante a semana. Ao mesmo tempo tinha discos de Ivanildo Sax de Ouro, Teixeira de Manaus, né? Então, assim, a minha influência na música instrumental já começa dentro de casa. E aí, quando eu comecei a tocar em banda baile, conhecendo os guitarristas lá que atuavam na cidade, como Fofão, Manó, Moab e o próprio Franciluzio, e aí eles iam me dando material de fita cassete, os discos de Victor Biglione, de Ricardo Silveira, que era mais específico para guitarra. Ao mesmo tempo, Franciluzio me dava material de Valdir Azevedo, de Jacó do Bandolim, né? Então essa salada já vinha, já faz parte da minha vida desde cedo, né? E quando eu vim para Natal tocar nos Terríveis, uma banda baile, teve um tributo a Miltança, que tinha falecido, e teve um tributo, um show em homenagem a ele no Teatro Alberto Maranhão, e eu fui assistir, não, porque eu cheguei aqui em Natal e eu via falar em Dudu, via falar em Serginho. Eu lembro quando vocês vieram. Eu via falar na turma toda e a gente tocando nesse meio de banda baile, mas eu queria me enturmar com eles, né? E aí a gente soube que ia ter esse show, fui assistir. Tava na banda Dudu, Serginho de guitarra, Eric Firmino no baixo, a bateria se revezando ali, Silvinho, né? E de Stefano. E aí eu fiquei encantado com os caras, né? A galera, a gente mais ou menos na mesma idade, 15, 16 anos, o som vindo lindamente, assim, eu digo, pô, quero conhecer esses caras, quero tocar com eles e tal. E eu me lembro que o primeiro deles que se chegou assim pra gente foi o de Stefano, que me apresentou Serginho, e Serginho me apresentou Dudu, e aí, depois que eu saí de banda de baile, né, a gente passei um tempo, voltei pro Siridó para tocar no circuito musical, e depois comecei a tocar com Pedrinho Mendes,
né, que já foi uma outra experiência maravilhosa de tocar em bar, de fazer som sem ensaio. E aí a gente morou um tempo em Santa Catarina e foi aí que eu conheci Silvinho, né? Silvinho estava de mudança para o Rio de Janeiro, mas foi convencido a ir para Blumenau, que era onde a gente estava, para ficar com a gente lá. A gente passou 8 meses lá. Conheci grandes músicos lá, Zé Fontes, Rubão. E aí, quando eu voltei para Natal, o Silvinho me apresentou Manoca, né? E aí foi assim, amor de pai para filho. Né? O Manoca, ele tem essa sensibilidade de enxergar o talento de uma pessoa e incentivar até... Né? Era assim, quando ele me viu tocando, assim, nessa época eu gostava muito de tocar rápido, de técnica, de velocidade. Na guitarra, né? Na guitarra. E aí, muita gente às vezes reclamava, rapaz, tá faltando sentimento aí no solo e tal. Mas eu só queria saber de velocidade e tal. E aí, Manoca, ele me mostrou o outro lado, né? Ele me apresentou guitarristas que tem essa coisa do sentimento, da composição, Pat Metheny, enfim, que foi mudando, foi moldando, né, minha musicalidade. E aí eu comecei a compor minhas músicas inspirado no primeiro disco de Serginho, no Palmeira. Né? Palmeira. Inspirado, né? Assim, inclusive, minha primeira música se chama Segredo. Foi a primeira música que eu compus, que é um 6x8, que eu fiz, eu acho que inspirado naquela música que vocês estavam... Como é o nome? Por Estar Feliz. Por Estar Feliz. É verdade. Que eu até estava no seu lançamento lá na Casa da Ribeira. Na gravação. Na gravação. Na gravação. É verdade. Então, assim, eu comecei a compor, passei... nessa época eu compus o Pinducando, que se você parar para analisar, tem muito das influências lá de Currais Novos, né? De Teixeira de Manaus, de Pinduca, né? Do baile mesmo, da né? Guitarrada, né? Da guitarrada. Então, gravei meu primeiro disco em 2001, foi uma gravação ao vivo. Foi lançado em 2003. Esse disco tem uma curiosidade, porque ele não foi prensado em fábrica. Eu fiz apenas 300 cópias aqui numa copiadora aqui do Alecrim. Mas esse trabalho se espalhou, assim, um saiu copiando para o outro, se espalhou de uma forma assim maravilhosa, me levou para muitos lugares aqui. Vários festivais, Guaramiranga. Feira da Música lá em Fortaleza, né? Que a gente se encontrou vários lugares, né? E depois desse disco eu passei um tempo sem gravar. Voltei a gravar em 2009, que foi um disco chamado Versátil, onde eu fiz assim um álbum explorando vários estilos diferentes, né, de música instrumental, né, explorando todas as minhas influências. E depois gravei um DVD com músicas desses dois primeiros álbuns. E agora, ultimamente, gravei o álbum Eu Quero É Chorar, que é um trabalho dedicado ao choro para guitarra elétrica, né? São choros escritos para execução em guitarra elétrica. Tem bend, tem todas aquelas técnicas de guitarra mesmo. E por último, agora eu lancei um single em comemoração aos meus 50 anos de idade de uma música do Serginho, que ele fez há muita honra, né? Mas alguns anos atrás. Ainda né, bem que a câmera tá longe aqui, para não me ver aqui emocionado. Então, assim, esses caras aqui são todos fortes influências na minha música, né, na minha carreira. Influências não só na parte musical, mas na parte de vida mesmo. São grandes amigos, né, que sempre me ensinaram muito. E é isso. Então, maravilha. E né? falando de Manoca, né? Assim, Manoca, ele é uma unanimidade, digamos assim, né? Porque ele, como você falou, ele trouxe aqui para Natal, não só a contribuição dele não é só de ter formado músicos assim, musicalmente, mas de ter formado caráter de muita gente. Contribuição humana, também. Né? Contribuição humana.
Então ele deixou o ambiente aqui musical muito leve, um convívio muito bom, muito harmonioso entre os músicos, né? Não competitivo, né? Não competitivo. Com A gente certeza. vê, a gente ouve falar em outras cidades, né? Que existe essa... Eu que morei no Rio, né? A gente percebe isso. A gente vê o sangue nos olhos, né? As pessoas querendo a luta pela sobrevivência faz com que uns briguem um pouco com os outros. Aqui não, a gente tem um convívio, né? De trabalho onde cada um tem o seu espaço. E eu acho que Manoel contribuiu muito para isso mesmo, né? Com certeza. E é uma nova era que apresenta centenas de instrumentistas talentosos, né? Eu sou oriundo da formação tradicional de banda de música, né? A banda de música aqui no nosso estado tem uma história centenária, né? Para você ter ideia, a primeira formação da banda onde eu fui formado data-se de 1918, né? Então, é muito antiga. E existem outras bandas mais antigas. E eu sempre começando ali a atuar na banda de música, depois tocando bailes com Franciluz e tal. E Franciluz tem um programa de choro na Rádio Ouro Branco, a Rádio AM. E então, a gente era provocado a aprender choro e tal. Até que eu vim tocar aqui em Natal, banda de baile. Aí depois comecei a acompanhar vários artistas. Montamos a banda Alforria, né? Eu, Dudu e mais alguns. Né? Nacional. Foi uma oportunidade. Aí, através da banda Alforria, cheguei no Rio de Janeiro para tocar numa banda que já era contratada de uma grande gravadora, que era o Cidade Negra. E no naipe tocava comigo Silvério Pontes. Silvério Pontes é um trompetista que tem uma história muito bacana com choro. Eu pode falar que ele é um dos ícones do choro brasileiro na atualidade. E ele tem uma dupla com o Zé da Velha. Aí eu fui provocado por ele. Eu sempre estava nas rodas de choro com ele. Enfim, a aprender de fato a tocar choro. Eu digo, olha, se tu quer tocar choro, aprenda um choro por semana. Decora. Assim eu fiz. Eu passei 1 ano da minha vida dedicado ao choro. Aprendendo um choro por semana. Às vezes consegui até mais de um. Mas nisso eu montei um repertório. Ele montou um regionalzinho para mim. Tocar, fazer sub para ele nos compromissos que eles tinham lá. Eles, da Velha, para cobrir a agenda, que eles às vezes viajavam para tocar fora com o Du, viajaram pela Europa, pelo Brasil inteiro. E voltando para cá, no ano 2000, montei o regional Choro do Elefante, que hoje é o regional mais antigo em atividade aqui da cidade. E depois, alguns anos depois, eu fui provocado a montar uma orquestra de frevo, né? Com músicos profissionais, que até então as orquestras de frevo eram meio que guarda-roupa, a galera só tirava os instrumentos na época do carnaval e tal. E a gente começou a produzir esse trabalho, o frevo do Chico, e também resgatar algumas composições dos mestres das bandas de música de frevo e minhas próprias músicas. Então, o Frevo do Chico já tem 3 álbuns distribuídos nas plataformas digitais. Tá aí, sucesso grande aí nos carnavais, aí, nos shows de palco, show de rua. Você cantando também, né, cara? Sim. Soltando a voz, né? Pois é, soltando a voz também. Mas o meu trabalho instrumental e de pesquisa, eu sou professor também, é muito ligado à tradição, né? O foco da minha pesquisa hoje é sobre educação patrimonial, né? Que é justamente sobre a questão da cultura popular inserida nesse contexto de ensino. E assim, a gente tem muito que valorizar o que é nosso, né? A gente aqui tem uma diversidade de ritmos incríveis. O Frevo do Chico, o último trabalho, é inspirado na cultura popular. E não só tem frevo, né?
Tem coco, tem coco de zambê, tem coco de embolada. Boi de reis. Boi de reis, tem um boi. Inclusive, vamos lançar um clipe agora, né? Com a música Boi do Chico. E é um trabalho maravilhoso que eu tenho muito orgulho, tenho muita autoestima. E gostaria que vocês aí que estão nos assistindo tivessem autoestima também com o meu trabalho, com o trabalho dessa galera que são verdadeiros ícones da música potiguar. Beleza, gente. Vamos continuar agora. Acabou de chegar outra figura ilustre aqui da nossa música instrumental, que é o nosso Sérgio Groove. Tudo bem, gente? Coisa boa estar aqui com vocês. Falar um pouco da história de cada um da gente aqui vai se entrelaçar entre nós, né? Porque muita coisa foi feita, muitos vídeos, muitos discos e shows ao vivo. Então, toda essa galera que está aqui também faz parte do meu som, né? Aos 13 anos eu comecei a tocar e a partir daí foi no tete-a-tete com músicos e músicos mais antigos, músicos mais novos, todos esses foi me influenciando e foi contribuindo para que eu tivesse as minhas escolhas musicais, né? Mas para quem não sabia, eu comecei em banda de baile, tocando desde muito novo, e a partir desse meu encontro com essas bandas de baile, onde a gente tinha acesso a todo tipo de música, acesso a todo tipo de ritmo, né, as coisas que foi influenciando americanas, as coisas brasileiras que foi dando esses recursos sonoros e essas possibilidades também rítmicas de tocar, né? Então, parte da minha vida, o meu estudo, na verdade, foi tocar nessas bandas de baile, e essas bandas de baile me deram toda a base para o som que eu faço hoje, né? Foi 15 anos praticamente, quase 18 anos de banda. A partir dessas bandas, a partir daí eu realmente quis trilhar o meu próprio caminho, e o meu próprio caminho foi feito a partir dessa minha decisão. Quando eu saí dessas bandas de baile que deram todo esse suporte para mim em termos de conhecimento rítmico, sonoro, foi também despertando para mim a vontade de fazer o meu próprio som e compor minhas próprias músicas, né? E aos 17 anos para frente, que eu já estava em banda, eu já comecei a pensar na forma de conseguir fazer a minha carreira instrumental, que é ela que eu estou vivendo nos últimos anos aqui, até agora, nos meus 46 anos. E aí, por que eu disse que entrelaça aqui? Porque o meu primeiro disco, por exemplo, de música instrumental, né, o Brincando com os Dedos, eu gravei motivado geral por Eduardo Taufik, esse irmão querido aqui, que falou: Serginho, você tem música pra gente gravar? Eu falei: eu tô com uma música só, Dudu. Lembra que eu falei? Eu disse: eu tenho uma música feita. Ele disse: depois vamos começar a gravar com essa daí. Foi 2002. A partir dessa música que eu gravei com o Dudu, acho que 10 meses depois eu tava com o meu disco pronto, Brincando com os Dedos, com participações super especiais, que teve uma música que foi o Metal lá de Recife, né, que foi Fabinho, Spock e Nilcinho. Então, a partir daí também a empolgação foi rolando, e praticamente a cada ano, a cada 2 anos, eu fui gravando discos diferentes. Que também Jubileu estava junto em todos eles, né, Jubila? Então, assim, eu consigo fazer uma síntese do que foi minha música, do que é a minha música e do que está sendo, através de vários que estão aqui. E aí, então, a partir desse primeiro trabalho que foi motivado por Dudu, eu fui tocando, conhecendo outros lugares, tendo a oportunidade de morar fora de Natal. Tive a oportunidade também de ser chamado para ficar dando aula na Berkeley, uma das maiores escolas do planeta, né? Lá em Boston, na minha passagem por Boston, que eu fiquei 2 anos lá em Boston, tive a oportunidade de também ter esse momento
fora do país e mostrando um pouco da técnica que eu havia adquirido e que esse som percussivo que eu gosto, usando a voz, usando o baixo, isso foi fortalecendo o meu sonho. A partir daí eu também fiquei inquieto e fui gravando um trabalho atrás do outro, independentemente se tinha uma projeção nacional ou não. Eu estava querendo produzir e estava com parceiros também do lado que estava dando esse suporte para eu poder continuar criando e fazendo, independentemente da distribuição desses trabalhos. Hoje a gente consegue, né, uma pegada melhor de divulgar esses trabalhos, deixar isso tudo nas plataformas que são responsáveis de tocar músicas, e as pessoas estão acompanhando pra caramba isso. Isso é muito valioso pra gente. Eu tô no processo do meu 18º, entre CDs e DVDs. Então são 18 trabalhos até agora. É o que é o Bons Ventos que eu estou trabalhando agora nos últimos anos, nos últimos meses. A gente está no processo de gravação, gravamos instrumento por instrumento, Darlan, Ramon, Dudu, Bruno Lira e eu, e a participação de Marcelo Martins também em 2 músicas, que a gente recebeu, inclusive, nesses dias aí, o áudio, né? E estamos se deliciando com esse material, então tenho certeza que Bons Ventos estão por vir com músicas maravilhosas aí. Obrigado, Beethoven, pelo convite. Isso aqui é uma coisa mágica que a gente fez aqui hoje. Valeu, gente. Esse projeto é uma realização da Lei Paulo Gustavo, né, municipal aqui de Natal. Através da empresa de Márcia Oliveira, que é minha esposa também. Valeu, Massinha. Valeu, Luna. Valeu, Pablo, por construir essa história junto com a gente. Valeu, Wallace. E muito obrigado pela audiência. Tenham esse material, não é só nosso, né? Os nossos fonogramas, videogramas, não é só nosso, é de vocês também. Tenham autoestima para com a nossa música, né? Igual a gente tem, ou mais, porque é tudo nosso, tá bom? Valeu!